Bom, gente, obrigado por estarem aqui com a gente nessa atividade, essa oficina de memória da DU, né? Hoje é 11 de novembro de 2024. E eu queria pedir para a gente começar, vocês falando um pouco, né, depois você falou, um pouco sobre a trajetória de vida de vocês como é que vocês vieram para a Rural, né? E especialmente falar, né, do envolvimento de vocês com a DU, o professor, e os desdobramentos que isso teve também, né? Então depois a gente falar um pouquinho, aproveitar as fotos que estão aqui e comentar um pouco sobre os episódios também, o que aparece nas fotos, né? Vamos começar com a Ana, então? Não é melhor começar com o Valdo, que é mais velho que eu? Não sei como. Então, agradecer, né? Porque eu acho que isso dá tanta emoção vendo essas fotos, né? Vendo toda essa trajetória que a nossa associação, a antiga associação, hoje sindicato, fazendo parte do Sindicato Nacional como uma seção sindical. Bom, eu vim para a Rural de Brasília. Eu era professora da Universidade Federal de Sergipe, cedida ao Conselho Federal de Educação, hoje que se chama Conselho Nacional. Você é originalmente de Sergipe mesmo? Não, eu nasci no Rio, mas pequenininha eu fui para Sergipe e lá me criei, me formei na Universidade Federal de Sergipe, fiz pedagogia e fiz concurso para a Universidade Federal assim que eu formei e entrei como professora. E algum tempo depois eu fui cedida ao Conselho Federal de Educação e fui trabalhar na assessoria técnica do Conselho. E lá era um grupo, né, de professores de vários locais que trabalhavam na assessoria. Eu vivia muito com a gauchada, né? Meus amigos assim, mais chegados eram gaúchos que já trabalhavam lá anteriormente. E a gente conheceu o então reitor da Universidade Rural. Porque naquela época faziam aqueles processos para reconhecimento de curso, para autorização e reconhecimento de curso, e era uma loucura, né? Eram caixas e caixas, malas com os documentos comprobatórios. 30 cópias de cada documento, para você ter uma ideia que as pessoas viajavam para o conselho, na semana do conselho davam entrada nos processos com aquela quantidade enorme de comprovantes e tal. E o reitor da Rural, à época, ele estava perdidão, com 8 cursos para fazer o reconhecimento dos cursos. E nós éramos da assessoria, eu Desculpa, e uma... quem que era o reitor? Professor Arthur Orlando Lopes da Costa. Isso era que ano, mais ou menos? 1976, 77, por aí assim. E eu o conheci lá, não sabia nada sobre ele, mas era um dos reitores que estavam lá, porque toda primeira semana do mês tinha uma reunião do conselho e iam as pessoas interessadas nos processos. Os donos de universidades particulares e os reitores ou pessoas ligadas às federais, né, para reconhecer os cursos. E a gente fazia triagem inicial e já fazia uma espécie de uma redação de parecer para os conselheiros. Então nós éramos uma assessoria técnica dos conselheiros do Conselho Federal, que só iam para lá uma vez por mês e a gente ficava o mês inteiro trabalhando. E vimos assim, o reitor perdidaço, porque tinha muita coisa errada nos processos, faltava documento, outros estavam colocados de uma forma diferente. Se aquilo fosse para a mão dos conselheiros da forma que estava, não passava. E aí ele, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou voltar para o Rio de Janeiro com isso tudo? Aí eu e a minha colega, que é lá do Rio Grande do Sul, a Ivone Poleto, nós fizemos a primeira triagem falando, olha só, se o senhor quiser, a gente fica na hora do almoço e ajuda o senhor. Para colocar, a gente vai dizendo o que falta e o senhor vai pedindo para as pessoas mandarem e tal. E foi isso que nós fizemos. Conseguimos consertar os processos para que eles pudessem ter andamento nas câmaras, na Câmara de Ensino Superior. Né? Os conselheiros eram Nilton Sucupira, era
Tinha uma aqui do Rio de Janeiro, famosa à época. Enfim, Marinheira, não. não, eram professoras indicadas com muito cuidado, do mesmo jeito que o Newton Sucupira e outros que foram indicados à época, né? E, enfim, eu sei que passaram e o reitor ficou muito agradecido, gente. Então, todas as vezes que ele ia a Brasília, passava lá e falava: eu estou precisando muito de alguém assim lá na universidade. Porque a pessoa que cuida dessa questão de legislação, ela não tem prática nenhuma, nunca trabalhou com isso. Lá no decanato, aqui era decanato, um decanato de graduação. E eu precisava de alguém. Você não quer ir trabalhar lá na Universidade Rural? É bonito lá. Aí eu, tudo bem. Sei que de uma das vezes que ele foi, eu falei assim: olha só, o meu marido, meu companheiro, trabalha com a parte de pós-graduação, porque ele foi um dos técnicos que acompanhou a realização do primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação. Ele viajou o Brasil inteiro para coletar dados para o plano e tal. Se eu estiver aqui para o Rio de Janeiro, eu também tenho que ir. Aí ele disse: não, mas eu estou precisando de gente da pós-graduação, porque a professora que coordenou o PICD, que não era PICDT ainda, PICD, está indo fazer doutorado na Inglaterra, que era a professora Diva Lopes da Silveira. Se vocês quiserem ir, vão os dois para lá. Eu não sabia absolutamente nada sobre o reitor, a forma como ele trabalhava, mas o convite foi muito interessante e o meu companheiro, o Irineu, já tinha sido aprovado para o mestrado na UF, mestrado em educação na UF. Ele falou: é a nossa chance, vamos. Se ele deixar fazer o mestrado, aí a condição era vir para cá, ter um lugar para morar, porque a gente não conhecia ninguém aqui, não conhecia nem a universidade, e ele poder fazer o mestrado. Eu digo: eu depois sou eu, tá? Ele falou: não, vocês podem fazer, não tem problema nenhum. Aí viemos para cá. Eu fui trabalhar no decanato de graduação e o Irineu foi trabalhar no decanato de pesquisa e pós-graduação, coordenando o PICD. E eu fiquei na assessoria da graduação, colega do professor Zé Antônio de Souza Veiga, do professor Marcelo Sobreiro e vários outros que ainda estão por aqui, né? Na época, o decano era o professor Ercílio Bater Faria e o José Antônio era o coordenador. Como era o nome do setor, meu Deus? Era um setor que cuidava ali na graduação, era a segunda pessoa no decanato de graduação. E vim para cá. E eu não sabia das relações internas entre a reitoria e o movimento docente. Não tinha a menor ideia, né? E aí eu e ele fomos olhados assim como umas pessoas estranhas, né, que vieram convidados pelo reitor para vir fazer parte da universidade. Quem são esses, né? Quem são essas duas pessoas? Então, já acharam que nós éramos pessoas alinhadas com a linha política da gestão. E eu sou uma pessoa que tem uma trajetória. Meu primeiro marido foi preso na ditadura militar, eu fui perseguida na ditadura militar, quase que não tive posse lá na Universidade Federal do Sergipe por causa disso. Tinha uma história, né, de uma certa militância. E aí isso nos incomodou muito. E tinha os capas pretas da dor, né? Um tal de professor Valdomiro, um tal de professor Constantino, professor Jair Leal, eram os caras, né? Os grandes líderes sindicais da universidade. Ainda era a associação dos docentes, né? E eles olhavam pra gente meio estranho, assim, sabe? Aí sabe o que é que nós fizemos? A gente tem que participar. Mostrar para esses caras que a gente é independente. A gente veio para cá aceitando o convite, mas eu já era uma professora concursada. O Irineu não era, mas já havia uma história de alguns outros professores que estavam ocupando cargos administrativos que foram contratados como professores, mas não se submeteram a concurso, porque não era obrigatório à época. Não, eu tenho meu concursinho lá feito na Universidade Federal, passei em primeiro lugar e tal. E aí houve uma
eleição, eu comecei a frequentar as assembleias, assim, muito timidamente e tal. Aí teve uma eleição, a primeira eleição para reitor na universidade. E tinha uma chapa chamada Chapa Primavera, que eram seis pessoas que, aqui está uma delas, né? Jair Leal, Constantino, Valdomiro, quem mais, Valdomiro? Tinha o professor do CPDA, né, que faleceu de acidente. Aquele do acidente, lá no norte. Então, aí tinha a eleição e ia ter a primeira vez uma eleição, onde as pessoas iriam votar. Aí nós nos inscrevemos para ser da comissão eleitoral. E, cara, fomos perseguidos no corredor dessa universidade com a urna na mão, porque um cidadão que era ligado ao setor dos servidores, da Associação dos Servidores, era ligado à reitoria e às candidaturas da reitoria. Então queria dar fim na urna. E lá saiu Ana correndo pelo corredor com a urna segura para guardar, para esconder, não sei o quê. Houve a eleição, a chapa foi eleita, mas o Conselho Universitário não deu a menor bola, porque era uma eleição, vamos dizer assim, a parte do legal, né? E o legalismo imperava. E isso nos aproximou do movimento. Eu acho que esse participar foi a forma mais, vamos dizer assim, mais legítima de eu ser aceita, eu e o Irineu sermos aceitos pelo movimento docente dessa universidade. E aí começamos a participar. E aí foi só a emoção. Essa eleição do Chapa Primavera foi que ano? 84. 84. Eu cheguei aqui no dia 17 de janeiro de 78. 78. Eu já estava com 6 anos aqui, então. E foi emocionante, sabe? Assim, porque eu estou revendo essas fotos. A gente teve tantos momentos históricos nessa nossa associação, tantas brigas históricas dentro da universidade, tantas assembleias embaixo das tamarineiras ali no P1, porque não podia usar o auditório, as assembleias lá na casa paroquial, né, na igreja do Cruzeiro, que o Padre João era uma cabeça fantástica e abriu as portas da igreja para que as reuniões fossem lá. E assim, eu tive a honra de poder acompanhar pessoas incríveis que construíram essa associação, que hoje é uma seção sindical do Sindicato Nacional. Eu acho que é algo que eu nunca vou... E você teve depois participação em diretorias? Sim. Eu fui vice-presidente. Depois primeiro fui tesoureira, na chapa que foi o Nogueira o presidente. E depois eu fui vice-presidente Na chapa que o Nogueira foi presidente, éramos eu, Áurea Chavarria, Nídia, uma menina que era da biologia que foi embora para Goiânia, eu acho. Paraíba. A Silvia Boy. E o único homem da chapa era aquele menino lá da biologia dos peixes. O Gerson. Menino. O Gerson. Aquele menino. O Gerson. Lá da psicultura, né? Eu vi o nome do Gerson nos documentos aqui, eu não imaginava que ele tinha história sindical, assim, eu conheci ele como cientista consagrado, assim, no conselho. Ele foi da nossa diretoria. E o que aconteceu? Ele era o tesoureiro. Eu era a segunda tesoureira. Ele saiu para fazer um curso, eu tive que assumir a tesouraria. Aí depois eu estava tão entrosada aqui, que assim, acho que a minha vida pessoal se confundiu muito com a vida da ADU, né? Porque teve a construção da casinha, antes a gente funcionava lá dentro do P1, na sala da Xerox. Tinha a sala da Xerox e uma salinha anexa que era a diretoria da ADU. Hoje é a salinha azul.
uma sala de terapias alternativas. Era ali que funcionava a ADU. E aí se conseguiu construir essa casa aqui. E assim, os meus filhos, eles viveram muito isso. Porque a gente vinha trabalhar à noite. O professor Miguel foi presidente. Miguel foi presidente, a Nídia foi vice-presidente. Tá? Acho que foi na gestão do Miguel, né? E eu não era da diretoria, mas era como se fosse. Então a gente ficava à noite aqui escrevendo o jornal da ADU. E o marido da Nídia era a ponte de informação para o programa do computador que se usava, que a gente não tinha nenhuma experiência com isso. E as crianças, os meus 2 filhos mais novos e a filha da Nídia embaixo da mesa, brincando, cheio de papel, lápis de cor e tal, e a gente trabalhava. Então foram, assim, a nossa vida familiar se confundiu muito com a vida aqui, com a ADU, entendeu? Eu tenho muito carinho, muita recordação positiva, momentos incríveis, né? O momento que a gente chegou no MEC e decidimos não sair do MEC. Eu, ele e a Áurea dormimos nas poltronas do MEC, na ocupação do MEC. Essa ocupação foi aqui em 88? Foi depois. Foi, já era Fausto, né? Ou era Adriano? Acho que era Adriano. Era Adriano. Levava comida do bandejão para os acampados. O MEC aqui no centro do Rio, né? A gente já falou, eu sei que é, mas eu vou falar para O registrar MEC do centro do Rio, nós fomos para lá por conta do Palácio protesto. Capanema. Palácio Capanema. Nós fomos ver um protesto contra a morte de um estudante e a falta de assistência médica, né? E aí nós fomos, um ônibus lotado, e daqui nós não vamos sair. 2 líderes estudantis à época se destacaram, né? 2 líderes estudantis que eram do grupo dos Movimento dos Pós-Graduandos, professor Ricardo Berbara e professor Luiz Mauro Magalhães. Os 2 se destacaram lá, porque quando os 2 falavam era aquele silêncio absurdo, que a gente não sai. Eu sei que como é que chamava? O delegado do MEC, a gente viu ele abrir a cortina assim na janelinha para olhar a gente e tal, e era tudo tombado pelo patrimônio, tem que ter um cuidado danado. Então, toda uma conversa com os alunos, olha, não pode quebrar nada, a gente não pode deixar nada estragar, porque senão a gente vai ser penalizado. Foi muito emocionante, né, Valdo? E no dia, na tarde que começou a chegar carro de polícia, a gente olhando e o pessoal... Tem uma foto, eu acho. Tem todos os estudantes deitados no pátio do MEC. A gente usou na campanha do Verdade essa foto. É belíssima aquela foto, né? Belíssima. Foto dele discursando e essa foto dos carros de polícia. Aí essa que tu fala ficou lá em cima, para não deixar ninguém entrar. Eu e mais 3. Todo mundo lá embaixo, né? Porque eles eram essenciais, que eram os nossos líderes, né? Que iriam a fala e tal, para negociar, para fazer o cara descer lá de cima e negociar. E eu nunca vou esquecer disso. Gente, nós estamos aqui, se essa polícia entrar, nós somos a segurança do grupo, o que a gente vai fazer? Então foram momentos assim, sabe? E quantos dias que foi a operação? Uma semana, não foi? Uma semana. Ou mais, não. Faltou, foi mais. Foi mais? Foi quase um mês. Não foi Foi bastante tempo, sim. Foi bastante tempo. Depois aí veio as outras universidades. As outras universidades se lançaram, A minha mulher era estudante da medicina da UFRJ. As outras universidades mandavam quase mandavam refeições para a gente lá, entendeu? Foi um negócio danado. Foi um negócio marcante. Foi marcante na história. Porque as outras universidades, quando viram aquilo acontecer, os estudantes vieram engrossar. Sim, não é uma coisa central. Assim. E ali, naquele local, muito... E naquela conjuntura, né? Sim. De transição. Enfim, eu acho assim que a nossa história, eu acho que eu, Valdo, Áurea, e a gente nós somos irmãos, né? Nós temos uma amizade de irmãos construídas nessa luta. Eu acho que isso é que é o mais legal. Pedi para o Valdo falar um pouquinho também. Você chegou antes, então, Laura.
Então, quem é você, de onde você veio, quando você chegou a Grau? Vamos começar. Bom, meu nome é Valdomiro Neves Lima. Eu sou filho de nordestinos, né? Meu pai e minha mãe são do interior da Bahia, que vieram no final dos anos 30 para o interior de São Paulo, de Pau de Arara, para fazer colheita do café. Meu pai posteriormente estudou à distância, naquele tempo. Você sabia o que tinha feito à Instituto distância? Universal Brasileiro. Instituto Universal Brasileiro. Ele fez o curso de eletrotécnica, colhia café de dia, estudava com a lamparina de querosene à noite e se formou em técnico eletricista e posteriormente ele saiu da lavoura de café e foi durante muito tempo um dos principais eletricistas na cidade onde eu nasci, que é Valinhos, cidade perto de Campinas. E, inclusive, tem uma rua com o nome dele na cidade. Na verdade, feita pelo primeiro eletricista. Que lindo! Então, e minha mãe era uma pessoa do lar, né? Cuidava da casa, teve 7 filhos, uma faleceu, que era um pouco mais velha que eu. Os outros 6 estão vivos, tiveram a vida normal, só o meu irmão mais velho que faleceu faz alguns anos. Eu teria agora, ele é de 1940, então teria uma idade bastante... 84. E os outros estão por aí, estão vivos. Você é de quem? Eu tenho uma única irmã que é a mais nova. Eu sempre brinco que minha mãe ficou tentando ter essa filha até que ela apareceu. Até conseguiu. Até que ela apareceu. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 1950. Então ela teve essa filha e a partir daí ela... Mas, assim, eu acho muito interessante porque ela sempre quis fazer coisas assim, que ela tinha aprendido a ancestralidade dela, né? As pessoas lá do interior da Bahia mesmo, ela tinha uma origem cabocla, de Índia, né? O bisavô da minha mãe foi cacique. Então ela sempre buscou que os filhos tentassem estudar para eles ter uma vida mais tranquila do que as que eles tiveram, né? Então, e acabou que eu, nessa idas e vindas, né, meus irmãos mais velhos não conseguiram fazer a universidade, porque tinham que trabalhar. Alguns trabalhavam na olaria, fazendo tijolo, meus mais velhos, e um outro meu irmão foi para o seminário para ser padre no final de alfaiate hoje. Tem 2 filhas. E minha irmã mora em Ribeirão Preto, mais nova. Mas dessa criação toda, eu fui o primeiro que chegou à universidade. Então, eu entrei na universidade nos anos de chumbo, em 71. Entrei no governo Médici. Você foi para qual universidade? Fui para a Universidade de Campinas. Eu entrei para fazer curso de né? matemática, era nova, Nova, eu sou da 3ª turma de curso de matemática em Campinas. Tinha aquelas instalações, né? Que ele sempre Não tinha as instalações ainda, né? Tinha só projetos. O curso de matemática ele foi adotado pelo curso de física. O curso de física sempre teve uma potência lá, Instituto de Física. Tinha o César Lattes lá, tem o cachorro dele. Eu cheguei a encontrar o Lattes ali tomando café. Tem o cachorro dele. Barão Geral. Então eles tinham muito... Já foi citado aqui o Sucupira e o Lattes, né? Quer dizer que hoje são E eu fui para plataformas, eu né?
fui para a Unicamp numa época em que a Unicamp era, embora os anos fossem os anos de chumbo, a Unicamp tinha um reitor que era uma figura, né? Era o Zeferino Vaz. Então o Zeferino Vaz era médico, né? E ele, de certa maneira, ele fazia um jogo meio duplo, assim, entre a estrutura de poder que estava na época da ditadura militar e os estudantes. Então ele meio que ele defendia os estudantes. Né? A ação da polícia naquela época era dentro da universidade era muito forte, né? A gente não sabia nem quem estava sentado do lado, né? Da sala de aula, então tinha era o agente de segurança, não era o estudante. E aí a gente, eu fiz esse curso nessa turma, na terceira turma, e já tinha uma certa uma militância no ensino, na época era ensino colegial, né? Que seria hoje o ensino médio, dentro de um colégio muito importante em Campinas. Eu gosto de Valinhos é uma cidade que tem 8 quilômetros de Campinas, e quando eu terminei o ginásio, né, Valinhos não tinha condição de fazer ensino médio na minha cidade, mas tinha em Campinas. Aí tinha lá um vestibular que a gente fazia para ver se podia entrar em 2 colégios de Campinas, ou no Culto à Ciência, ou no Vitor Meirelles. O Culto à Ciência era o colégio assim, da elite de Campinas, e o Vitor Meirelles era um colégio quase do mesmo nível, mas com o pessoal que mais proletariado, assim, mais fora. Era num bairro que até era meio distante do centro, e hoje praticamente é centro aqui no bairro de São Bernardo. E nesse colégio a gente começou um movimento, né, nos anos 67, 68. A gente fez um jornal muito forte lá do movimento estudantil. E grande parte desse pessoal foi para a Unicamp. Foram ser alunos da Unicamp. E, quer dizer, quando eu entrei na Unicamp, eu já cheguei lá já meio... Não era muito calor, assim. Era calor, mas não era calor. E dentro do curso de matemática tinha um pessoal que também já tinha feito esse percurso, né? E enfrentado algumas sessões difíceis, né? Naquele momento, por ter que se livrar de muita coisa, né? De documentos, de coisas que a gente teve que viver, né? Passou por isso. Infelizmente agora não temos mais. Mas, então com isso eu fui para a Unicamp, fiz lá os 2 primeiros anos, e no terceiro ano eu já fui indicado para ser monitor de uma disciplina, daquela disciplina de álgebra linear. Aquela disciplina que ninguém queria fazer, né? Eu achava muito difícil. E eu tive sorte um pouco. Tudo na vida tem que ter sorte também. Aí eu fui ser monitor de um professor que tinha acabado de chegar da Sorbonne. E ele nem falava direito português, né? Ele falava francês, uma mistura de francês com português. E ele me orientou muito assim, na área que eu acabei buscando para estudar, né, mais profundamente dentro da matemática. E acabei terminei o curso lá em 74, final de 73, início de 74. Mas todo esse período, em 74 eu conheci a minha esposa, né, a Áurea, que ela citou aqui, que é professora aqui da Universidade na área de Química. E também fundadora da ela era também do movimento estudantil na Unicamp, na área de Química. Eu fui da segunda diretoria do Centro Acadêmico de Matemática, CAMEC, que é um centro importante. Eu que era da terceira turma, fui da segunda diretoria.
sempre buscou ter uma certa... fazer um movimento que fosse assim, bem global, né? Trazer mais gente sempre para o movimento e tal. E foi interessante, porque a gente conseguiu fazer umas coisas como estudantes lá que ninguém pensava que a gente ia fazer. Porque a gente não tinha o prédio era da física, a gente vivia nos barracões de madeira, mas os professores, muito bons professores da matemática naquela época que a gente tinha lá, muito exigentes também. E aí a gente conseguiu fazer um espaço, né, nesse prédio, que é muito interessante. Lá no final do prédio a gente fez um espaço grande, onde, assim, no final da tarde, reunia o pessoal para tocar violão, jogar xadrez e discutir política, qualquer coisa. E essa coisa, o reitor naquela época, o Zeferino, ele topava. Era dentro da situação dura, mas ele segurava essa onda. Então a gente tinha, assim, esse movimento bem dúbio da parte do reitor, mas interessante para a gente que era do... Ele, inclusive, recebia muito exilado. Isso. Né? Aí a gente... Aquela coisa, tipo, os meus comunistas de México, né? Muitos professores que ele trazia para... bons professores. Bom, então, essa é a minha carreira, né, digamos assim, inicial. Né? E aí, já na época, eu acabei, já me emendei ali no mestrado em Filosofia da Matemática. Que eu acabei não fazendo, só fiz um ano de Filosofia da Matemática por conta dos professores que estavam lá naquela época. Eu queria ter aula com um professor que tinha chegado da Alemanha, que era muito fera na área de Filosofia da Matemática, e foi muito interessante fazer aquele curso. Mas aí naquela época eu já estava dando um passo seguinte, né, que era deixar de ser solteiro. Então eu casei numa segunda-feira do mês de dezembro de 74 com essa professora Alves. E aí cuidar da vida, né? Mas Fazer boda de ouro. eu era... Acabou de dar a data, eu estou calculando aqui. Vocês estão para fazer boda de ouro. Eu era... Mas isso faz parte. Não, mas faz parte. Faz parte porque é a própria pessoa. Então, mas aí a gente eu estou falando porque vou dar o próximo passo da conversa, vai ser nesse sentido. Então, o que acontece? Aí eu fui para... casei, né? Aí eu estava com uma bolsa de mestrado, mas a bolsa de mestrado é suficiente para sustentar o apartamento em Campinas, né? Então, eu já estava... Aí eu fiz um concurso na rede SESI de ensino, que é uma rede privada, mas é forte, da indústria. Fui professor de matemática em 2 colégios em Valinhos. E fiquei 2 anos trabalhando nesses colégios, ganhando um salário por horas de aula, né? Mas que dava para pagar ali uma parte do apartamento que a gente alugava. E nesse período, por conta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é 68, né? As universidades tinham que ter o curso de licenciatura. E aqui na Universidade Rural do Rio, tinha curso de licenciatura em História Natural e tinha um curso de licenciatura em Ciências. As 4 irmãs. Com as modalidades de Biologia, Física, Matemática. Então não era um curso de Matemática. Só que, para dar as disciplinas mais avançadas do curso de Ciências, para a modalidade matemática, precisa de matemática. Sim. Então a universidade tinha poucos matemáticos, a universidade a base dela é agronomia e veterinária, então os departamentos eram formados por agrônomos e veterinários, dando as disciplinas básicas. Biologia e Química era forte. Então eles tiveram que buscar gente de fora, porque eles não tinham. Nessa busca eu cheguei aqui. A Áurea chegou um pouco antes, porque a Química tinha mais necessidade, ela chegou em 76, e aí eu vim junto, né?
E nesse Bijunto a gente já trouxe também uma criancinha de 6 meses. Que hoje é professora Que da hoje é professora da UFRJ. UFRJ. Legal. Vocês chegaram em 76. Final de 76. E aí nós ficamos com um professor colaborador, né, que era uma necessidade urgente que a universidade tinha naquela época. Aí no início eu tinha que entregar lá umas provas do exame de filosofia da matemática na Unicamp. Assim que eu terminei lá a entrega dos créditos, eu vim para cá e fui contratado nessa modalidade de colaboração em 77, março de 77. Bom, e aí, já com essa história meio assim, encaminhada, né? Quando cheguei aqui em 77, encontrei professores dentro do departamento que veio na mesma linha, assim, que eles precisavam para outras carreiras, né? Eu fui contratado praticamente por conta da minha monitoria em álgebra linear. Eles precisavam de uma pessoa que atuasse nessa área. São várias disciplinas que tem no curso. E aqui encontrei vários professores que vieram de outros lugares, né? Tem professores que eram da UFRJ, tem professores que eram de Minas Gerais, Miguelzinho. que estavam chegando, não, Miguel chegou depois. Então, e aí a gente começou a trabalhar aqui, naquele momento difícil ainda, né? Porque era 77, estava uma coisa ainda. Os anos de chumbo tinham um pouco passado, mas ainda o chumbo ainda era bem. O chumbo ainda era bem próximo. Era lenta, gradual, segura. Pois é. Aí a gente começou a conversar aí. A universidade devia ter uns 300 professores na época, por aí, no seu conjunto todo. Né? Mas aí teve essa situação que foi o estopim de quase tudo aqui, né? Foi a morte desse estudante. Por falta de ter um acesso à universidade melhor do que tinha na época. Então ele foi atropelado ali na estrada, né? Os estudantes se revoltaram com aquele negócio. Porque não era a primeira vez que acontecia acidente. Tinha vários acidentes. E com isso aí Isso é 79? Isso foi já 80. 80. Estou contando isso porque tem um peso fundamental. Sim. Isso. Aí, nesse período, a ADU foi fundada em 79. Em 79, eu participei da fundação da ADU junto com esses outros professores. Tem um professor aqui bem importante, vocês vão ver a foto dele, que foi o professor Jair Rocha Leal, que inclusive foi o primeiro daquela lista sexta para reitor. E foi o primeiro presidente da ADU. O primeiro presidente da ADU, e ele tinha acabado de chegar do doutorado dele na Inglaterra, na área de solos, né? E a gente reuniu também com o Constantino. pai da Elisa, né? Ah, sim. Está aqui. Sim. Luiz Antônio. Luiz Antônio. Tinha o Raul. Tinha Raul Lucena. Então. Quer dizer, o Luiz Antônio é pai da Elisa, É pai da Elisa. que é hoje é presidente da ADU. Exatamente. E ele era do Solos, né? Era do Solos. Era do Solos. Porque aí os solos, por exemplo, a Áurea veio para a Química. A Química também tem muitos professores vindo de vários locais do Brasil, assim, diferentes. Então isso criou um certo movimento também, né? Mexeu naquela estrutura. Mexeu naquela estrutura agronomia veterinária que tinha. Né? Então, e criou a possibilidade das pessoas se juntarem, né? Construírem e a coisas. associação, ela já tinha assim um certo. Algumas pessoas estavam aqui há mais tempo, já tinha essa vontade de fazer isso. Né? Um deles é esse rapaz aqui que faleceu, era da Floresta. Né? A gente chamava de Bozó. A gente chamava de apelido, era Bozó, mas era. Vou lembrar o nome dele. Valdemir João Mora. Valdemir João Mora, exatamente. A cabeça ainda está funcionando. Ele foi muito Bozó importante. era o personagem do Chicanismo. Isso, né? mas ele foi muito importante na fundação da ADU. Muito importante na fundação da ADU. Porque ele era já mais antigo aqui. E ele veio para esse grupo novo, que juntou gente nova. Tá? Ele já conhecia o Jair, tá? Já conhecia o Luiz Antônio. O Constantino. Mas ele juntou, né? Eu,
A Mas professora a professora Gisele, Gisele. que também é fundamental, que Inesquecível. foi a primeira, está numa foto aqui, ela foi a Gisele primeira Maquiline. ela foi a primeira secretária da adulto, desde a fundação. Maravilhosa. Então, aí teve uma diretoria provisória, que era essa diretoria que eu estou falando, o Jair na presidência, a Gisele na secretaria, e a tesouraria, eu não estou lembrando agora, mas eu acho que era... E o vice era Constantino, né? O vice era o Constantino. Tem uma relação. Acho que era um rapaz, era um professor da engenharia, tesoureiro. Ah, aquele menino. Ele tá aqui que numa aí, foto. ele tá de bigode aqui. Está numa foto. Tem ele aqui. Eu esqueço o nome dele, mas tem atrás aqui, é ele aqui. Aí eu acho que aqui tem a Gisele, que vocês falaram. É esse cara. Isso, é a mesma foto, a mesma foto. essa A mesma foto. Constantino, Constantino, Gisele, Jair. E esse é o Aloysio. Vamos lembrar, daqui a pouco a gente lembra. Aloysio. Aloysio. Da tecnologia. E tinha também um professor da Química, que depois foi para o FJ, Zé Carlos Neto. Zé Carlos. Um outro Zé Carlos, ele está aqui, não é uma foto dele aqui. Então esse constituiu a primeira diretoria, foi a diretoria provisória, que é fazer o regimento, fazer o estatuto, né, da adulto e tal. E essa diretoria ficou um ano mais ou menos, até ter a primeira eleição. Mas depois ela foi eleita, então ficou mais 2 anos. Deu uma certa instalação. No meio dessa... No meio dessa instalação da antiga... Era a Durner, Associação de Docentes. Aí teve esse acidente com esse professor que mexeu aqui nessa estrutura toda, né? Revolta dos estudantes e tal, e a associação entrou em peso nisso para dar total apoio. E a represália que tentaram fazer com Walter Mota. Né? E a coisa foi no Instituto de Zootecnia, né? Então, ele teve o movimento, começou lá na zootecnia. Acho que o aluno não era da zootecnia, mas o movimento foi por conta de represália por um professor que era colaborador naquela também, né? Que defendeu o estudante, defendeu o movimento dos estudantes, que tinham toda a legitimidade da situação. Deixou os estudantes entrar em sala de aula para fazer a O movimento foi esse, deixar os estudantes entrar em sala de isso aula. foi um crime, entendeu? Porque na época era impossível. Por isso que ele foi... Ele foi demitido pelo reitor, né? O diretor pediu a demissão pelo reitor, o reitor fez a demissão dele. Porque na época era assim mesmo. Fez a demissão dele. Mas o negócio reverteu. Mas o negócio reverteu, porque aí começou o movimento foi crescendo, os pais dos alunos entraram no movimento, então foram 109 dias de greve estudantil. 109 dias de greve. Eles todos foram para botar o dedinho na... Isso aí é a segunda parte, né? Mas nesses 109 dias o movimento muito forte e muitos pais, né, que participaram desse movimento eram pessoas influentíssimas na sociedade carioca. Isso também ajudou a solução. E qual foi a solução? Na Universidade Pública, os alunos em geral, na época eram... Sim, eram... Né? De níveis então tem os pais mais aqui, altos. vai lembrar o nome dele depois também. Mas o que aconteceu? O que foi na época? Na época, esse movimento conseguiu fazer uma pressão muito forte no MEC. E no MEC, junto ao governo da época, né? Embora o governo fosse um governo militar, a solução acabou sendo feita durante o mandato do Portela, ministro Portela, que ele era da Academia de Letras, Academia Brasileira de Letras, e ele acabou... Ministro da Educação do Figueiredo. Por isso que eu digo que teve muita influência do meio, né? Eles acabaram fazendo o retorno desse professor para Belo Horizonte, para a UFMG. Então, ele foi demitido aqui e o MEC contratou ele para atuar na UFMG.
FMG, porque aqui eles não aceitavam de jeito nenhum. Mesmo com todo esse movimento, o reitor falou, aqui não, aqui você não volta. Aqui você não volta, você pode ir para qualquer outro lugar. Então, ele hoje é o professor titular da UFMG. É titular da UFMG, já fez muitas coisas com a gente aqui. Então, esse movimento. E aí, nessa coisa do embate, o embate foi difícil, né? A altura era novinha, né? Tinha 1 ano, 2 anos, sei lá, a gente estava construindo ainda a associação. Agora, uma época também de movimento De docente, movimento amplo, não é sindical, sindical inteiro, né? Inteiro, forte, né? Já tinha muita... E aí houve muita adesão, né? muita solidariedade dos outros movimentos para o que aconteceu aqui. Virou um caso nacional. Virou um caso nacional. Tanto é que depois que saiu a legislação, né, nova sobre contrato de professores, um dos artigos é evitar esse ciclo de demissão. Foi evitar essa demissão. Tanto é que a gente chamava artigo Walter Moraes. Walter chegou, ele era pró-reitor de extensão da UFMG há uns anos atrás. Então, esse movimento para mim é um movimento muito importante, né? E que eu sempre, quando eu vejo nessa sede aqui, eu sempre lembro a época que eu fui presidente. Porque isso que eu ia perguntar, né? Aí você foi... Não, aí tem uma passagem. Aí eu vim para cá, tal, participei desse movimento todo e não tinha terminado meu mestrado, porque eu tive que interromper para ter a minha filha, que é para a vida, né? A vida tem essas voltas. Aí eu me inscrevi para fazer o doutorado, para terminar o mestrado. Aí eu voltei para Campinas, não fui para a USP, em 82, depois eu fui para a Unicamp, porque eu queria trabalhar com o professor que estava lá. E acabei indo para a Unicamp. Mas nesse período, foi 82 a 83. Estava aqui a terceira, a segunda diretoria tinha sido do Calixto, Reinaldo, que era da Química, e a terceira do Hélio. Hélio Leite. O Hélio Leite, que era que depois foi diretor do nosso instituto. Aí quando estava terminando a gestão do Hélio, eu estava ainda morando, eu estava fazendo curso em Campinas, escrevendo minha dissertação de mestrado e já tinha que assumir turmas aqui, já tinha voltado a assumir turmas aqui. E aí chegou o Hélio e falou, Valdomiro, a gente está com um problema na dura aí. E o pessoal não vê outro nome, é o teu mesmo. Mas como você não vê outro nome? Eu estou morando em São Paulo, estou terminando a minha dissertação de mestrado. E estou ainda dando aula aqui, né? Eu viajava todos os fins de semana para São Paulo pela Dutra, descia aqui no Belvedere, entrava aqui. Não tem, o pessoal acha que você que tem condição de levar isso. Segura essa barra. Cheguei um dia à noite lá em casa, né? Lá em São Paulo, eu sei como é que são conversar com a Áurea, as crianças ainda com 7 anos. Aí eu tinha mais criança. Aí já tinha mais uma. Uma com 7, outra com 6. Mas aí depois a gente chegou numa coisa e falou, tá bom, Hélio, deixa então que a gente vai tentar conciliar tudo isso. E aí a gente montou uma chapa, a chapa tinha o Gabriel como meu vice, o Raul como meu vice, o Raul Lucena, tá por aqui também. Tinha um professor da Floresta que era o tesoureiro. Quem era Nilson? Não, era o Macaé. Macaé. Aguiar, né? Aguiar. E era um período assim que estava um movimento docente no Brasil que estava começando a crescer. Isso ajudou bastante a gente. Né? Eu participava dos fóruns nacionais, com bastante ênfase. E tinha já esse movimento todo aqui, que criou esse caldo, né? Então a Rural era vista assim como uma referência. Né? Tem que olhar para esses casos aí que eles já passaram coisas que a gente pode passar. Isso foi bem interessante. E o Jair era um cara assim, de uma potência, né? Muito forte, cara. Bem pouco. Jair
muito firme, né? De que curso? Era do curso de Ele, solos. ele, era, ele Era foi uma coordenador, sensacional. ele foi coordenador da pós, foi o criador e coordenador da pós do solos. Então, mas eu estava dizendo também, porque agora que a gente chega nessa sede aqui, Chile, cada vez parece que tem mais pedaços aqui sendo construídos. Naquela época, a sede da Dutra era aquela bolsa ali que eu levo. Não, era a sala. Porque era isso mesmo. Tinha reunião na sala do Edo Leite, lembra? Porque não tinha Não sede tinha, mesmo. então cada presidente conseguir. levava a dor. E andava pela documentação. Exatamente. Então, Depois a que, mala ali era dor. depois que se conseguiu essa linha ali no Peru. E o tesoureiro também era assim. A tesouraria era o quê? A gente passava um recibo, né? Como se estivesse jogando, estou fazendo rifa, né? Cada um pagava lá os seus R$5 e o tesoureiro e eu assinava e tal. Recolhia lá o dinheiro para a gente participar dos fóruns. Aí. É uma coisa assim, que é criação, né? É uma coisa da... E aí você... Não, aí eu terminei essa minha gestão. Isso foi uma gestão que é 86, 7? Foi 84, 85, mas no meio do meu... 4, 5. Eu acabei de entregar a gestão da DU, entreguei minha dissertação na campeã. É quase em paralelo. Né? Então aí eu terminei essa gestão desse jeito, né? Mas foi uma gestão que para mim foi muito gratificante realmente. E entendi por que o Hélio falou, tem que ser você. Porque na época, assim, quase todos os professores eram sócios da DU, aqui na Rural. E eu tive 95% dos votos. Então só 5% que não tinha que eu ficar. E foi uma época assim que a gente conseguiu conquistar a carreira docente. Então tem umas coisas que você acaba tem que ter sorte também, né? Então a carreira docente foi conquistada nessa época. Foi com luta dura. Foi a primeira vez que a gente fez uma passeata na esplanada dos ministérios em Brasília. E a cada 100 metros, os ônibus do Newton Cruz fechavam a passeata para ver se a gente queria continuar ou queria entrar no ônibus. Só que a gente preparou já essa passeata de uma maneira muito organizada. Que antes a gente foi em vários gabinetes, né, de senadores e alguns senadores foram chave nessa passeata. Um deles foi o Miguel Arraes. Assim, impressionante, assim, se fosse aquele cara. Segurou a onda mesmo, a gente fez a passeata desde lá de cima até chegar lá embaixo na Câmara, e foi bem recebido. E os ônibus tiveram que andar vazio o tempo todo ali, cheio de... Só intimidando. Só intimidante, né? São bons de intimidar. Mas tudo que a gente queria ali. E acabou Isso era o período do colégio eleitoral. Isso, estava começando a amnistia, né? Não, a anistia estava chegando. Então essa é... 86 já é o Sarney, né? 85 não era o finalzinho da filha dele. Né? Foi um movimento interessante. Aí depois, quando eu terminou minha gestão, ainda teve... Quer dizer, aí a gestão começou no final da primeira eleição que ela falou aqui. Porque para escolher o reitor era uma lista com 6 nomes, né? Porque naquela época eles queriam ter bastante nome, né? Para escolher um. Com 6 era mais fácil de achar. Lista sextupla. Com 6 era mais fácil de achar o que eles queriam. Né? Então 6 nomes, sempre tinha lá alguém que eles queriam indicar. E a gente topou essa parada em 84 aqui, foi bonito, fazendo a primeira votação direta entre o segmento da universidade para montar uma lista sexta. E surpreendentemente para mim isso, hein? Foi que o reitor, que ela falou aqui, o seu Arthur Orlando, topou participar da eleição. Ele foi um dos candidatos. Teve acho que 11 candidatos, acho. 11 candidatos. Desses 11 foi 6 que montaram a lista. Né? É claro que foi montada a lista com os candidatos
que a gente já imaginava que seria o Jair, o Constantino, o Braz, né? O Mânlio. Foi bonito, viu? Foi um movimento. E o reitor entrou, não sei se... Não, ele ficou, acho que ele ficou em oitavas. Mas ele topou, ele foi. Mas aí. Cadê de 11? O Raul também foi. Ah, Raul. Raul. E aí a lista foi... A lista foi para o conselho, não... Não, o conselho não aceitou isso. Ignorou a lista. Montou a sua própria lista. Montou a sua própria lista. Aí teve lá protesto na época que era o gestão era o Hélio. Então tudo isso aí E o Andes, né? Quando é que começou a articulação ou a participação da DUR? Desde sempre, eu acho. O Andes foi fundado em 79 também? Não, o Andes foi fundado, Eu não lembro direito. eu acho que um pouco Quer depois. dizer, quando a DUR começou já tinha antes. Essa é a questão, já estava se formando. Tinha antes. Então, Eu desde o não sei se era início o já ano já. tinha... Você, por exemplo, quando você era Porque presidente, já tinha participação. Inclusive o presidente do Andes era hoje, se a gente começa a ver as figuras, né? Quem que era o presidente do Andes, na época desse movimento lá de Brasília, era o... Você não vai lembrar porque... Gaúcho. Não. Era o Newton. Ah, o Newton. Eu assessorei o pessoal de São Paulo. Newton. O Federal de São Carlos, foi reitor de São Carlos depois, né? Foi prefeito Foi duas vezes. deputado. É deputado até hoje, eu acho. É? Acho que é. Ele foi candidato agora, mas perdeu. Ah, perdeu, né? Ele teve vários mandatos. Ah, ele foi prefeito. Sim, perdeu, né? Eu nem sabia que era ele, quando eu vi o nome. É porque eu trabalhei com ele e com o Baba, o Oswaldo. E o Baba também foi eleito prefeito. Os dois chegaram a ser ex-prefeitos. Só que depois a direita isso apareceu muito Tem lá. a ele, outro nome também que está aí no espaço da mídia, sempre é o Mercadante. O Mercadante era da chapa 2, da direção do Andes. Era da PUC São Paulo, da presidente. Então é um pouco isso. Tem um irmão de um amigo meu, que é matemático, o Schmittão. O Schmittão da URGS, eu conheço. Ele é irmão do amigo meu. Conheço. Então, esse movimento foi muito forte aqui nesse período eu diria assim, de 79 até 80 até realmente a gente conseguir fazer a primeira eleição direta aqui que valeu, né? Que foi a de 88, que ganhou o Hugo Rezende. O Hugo já era vice do Adriano, aí até que a gente queria que o Hugo fosse o nome dessa lista sexta. Ele não topou. Ele não topou porque ele era legalista? Ele era legalista demais, era bem regime não, militar, não pode, não quis participar. Mas ele queria ser reitor, olha só a contradição. Ele não queria participar da lista, queria ser reitor. Então o que ele achou? Que dentro do conselho universitário, do colégio, ele ia levar. Só que ele era uma rasteira dele. E o reitor que tinha voltou. Ele foi decano de pesquisa e pós-graduação. Ele era até uma pessoa que eu gosto dele. Mas tinha essa coisa da legalismo. Até a alma. E aí depois a primeira mais progressista. Aí foi eleito. A primeira chapa que lista da reitoria foi do Mano. A do Mano? Não, a primeira foi do Mano. E a do Mano é quando? A do Mano foi em 92. Foi depois do Hugo. A eleição foi que no valeu. E aí Seis vocês já chapas. tiveram alguma participação na gestão do Mário? Sim, eu fui decano de extensão. Extensão. Aí aquela nuvem já tinha saído. Aquela fala daquela. A desconfiança. Já tinha conquistado. Já. Beleza. E foi bonito. Foram 6 chapas. E nós éramos os azarões. Eu já vi essa história recentemente. Nós que várias histórias assim. Azarão. Bom, mas quer dizer que já houve 6 chapas, né? Até agora quase já teve. houve. Agora, Sim, esse ano quase houve 6, né? Houve Teve 6, cinco, Não mas foi houve- porque ele Já houve 5, já houve 6. A gente estranha um pouco porque do período que eu entrei para cá nunca houve tantas, né? Porque Mas as duas únicas universidades que tinham listas era São Carlos e aqui. Agora outras estão fazendo. Porque nenhuma universidade tinha essa coisa de votar em chapa completa. E isso foi feito exatamente por conta dos acordos
que haviam por trás dos panos nas eleições anteriores e que faziam né, algo que era bastante, eu não sei nem qual adjetivo para colocar. Então assim, decidiram, não, vamos deixar que a comunidade saiba quem é que vai compor. Em relação às fotos, vocês já mencionaram bastante coisa, né, dos eventos, assim, né? Essa é uma... Não sei se tem mais alguma coisa. Dessa época, acho que são as principais. Agora, a gente já selecionou várias outras, de outros momentos, mostrando, né, a força da ADUR. Essa professora, você sabe quem era Arigelinda, da Química. Arigelinda da Química, mulher do Paulinho. Os terrores da Química. Mas, por exemplo, as nossas ações na rua, tem várias fotos aí de movimentos no centro do Rio, das universidades na praça, em vários locais, que eu acho que é um protagonismo muito grande, foram trabalhos muito interessantes. Porque essas aqui é mais anos 80. Não, essas aqui é tudo anos 80. Anos 80, depois a gente pode conversar sobre ela. Aí uma coisa que eu esqueci de contar também, que é meio folclórico, mas sempre é bom, porque a história é da associação. Por exemplo, na origem dela, né, quando a gente estava montando a diretoria provisória, e até a minha gestão também fez isso, mas a gente não tinha um espaço assim, aqui dentro da universidade tinha uma gráfica. A gente poderia rodar o boletim da associação de docentes dentro da gráfica da universidade, mas não tinha condição, né? De jeito nenhum, isso é proibido mesmo. Então a gente montava o boletim e ia rodar na Casa Luzes em Campo Grande. Casa Luzes é um tipo uma Magal, né? Que vende um monte de coisa, e tinha lá um bibliógrafo que ele levava e ficava o sábado de manhã todinho rodando lá os boletins. E os boletins da ADUR têm história. E o Jair, que era o presidente, ele era muito metódico. Ele tinha chegado do doutorado na Inglaterra. Então ele pegava assim, você botava a folha de A4 aqui, e botava a notícia que a gente queria divulgar, né? Aí ele media assim o título com a régua, se não desse ali, não, aqui não tá bom não. Ele não acreditava. Ele é muito inglês, né? Quando ele aposentou, ele doou uma parte do acervo dele aqui para... Ele tinha uma biblioteca fantástica, e o Jair era um curioso. Né? Ele mora no interior de Minas. Mas ele doou a biblioteca dele para cá e tal. Ele foi muito importante para a história da vida, muito importante. Vamos ver se a gente consegue combinar, né? Já entrevistado. Mas se conseguir... se você conseguir, eu vou ficar muito feliz, porque eu tenho muita vontade. É muito isolado. Não, mas tem uma forma de se chegar até ele. Porque ele é casado com uma menina que era servidora aqui, que é prima da Terezinha. Então, eles estão sempre em contato. Eu até tenho a aluno no meu Facebook, mas fazer uma missão tem que ir lá, tá? Porque ele não vem. Ele não vem de jeito nenhum. É uma chave que ele virou mesmo. Ele virou a chave. Porque ele era, assim, muito dedicado. Ele era, assim, um ídolo, né? O cara era inteligentíssimo e muito bom no que ele fazia lá nos solos, e aqui na ADUR, nossa senhora. E num determinado momento ele disse que chega. Aposentou mesmo. Aposentou e aí não queria mais saber de nada. Foi embora. Não é que nem outras certas pessoas que aposentam e ainda estão aqui, né? E a dona Gisele também, que foi muito importante. Ela foi a primeira secretária. E ela faleceu, né? Ela era professora da LCS, não era nem da LCS. Ela era professora de francês. Era professora de francês. Essa é aquele departamento imenso, né? Era. Que virou o ICLS. Ela era professora francesa e ela é mãe de uma
professora Da da botânica, botânica, que já aposentou, aposentou. a Inês. Que era também muito participante. Mas os nomes são importantes, porque tem muita coisa que a gente pode fazer, pesquisas em outros documentos também, tendo os nomes, além do que está aqui, né? E, na verdade, esse processo de organização da documentação aqui vai ser longo. Eu fazia muitas reuniões na casa da Gisele, porque a Gisele morava naquela casa ali do lago. Tem uma casinha ali. Onde é a Caste hoje? Onde tem a piscicultura. Sim. Ela que morava ali. Então a gente reunia as tardes de domingo Ela lá, a diretoria. Ela era do montar Conselho os... Indigenista Brasileiro. O primeiro aluno indígena da Rural, ela e o Ayrton trouxeram, deram todo acompanhamento pedagógico para ele. Ele fez vestibular para agronomia e passou. No dia da formatura dele, na agronomia, a tribo, né, a aldeia dele veio de 2 ônibus, fizeram uma dança ali em frente ao P1 de comemoração, foi a coisa mais linda. Tem muita coisa bacana, né? Não, com assim, certeza. Isso aí, eu acho que tem Mas é isso que a gente estava falando hoje. Eu acho que hoje a questão era tá começar. A gente tinha que começar e se a gente fizer, vamos tentar fazer mais uma conversa, selecionar outros materiais para fazer um outro roteiro, de repente ainda esse ano, e começar a planejar esses casos mais difíceis, né? Esse aqui é o Constantino. Esse era o delegado regional do MEC aí. Ah, tá. Almir Madeira. Almir Madeira. Legal. Mas Ele assim, tem uma relação forte com o Portela. Portela. Porque ele também foi da Academia Brasileira de